Durante o século XIX, o Japão passou por significativas mudanças políticas que repercutiram na cultura e na arte japonesas. Após o longo período Edo, entre 1615 e 1867, onde o Japão permaneceu isolado do mundo sob um sistema feudal de forte hierarquia e de imenso florescimento do teatro, da música, literatura e estilogravura de formas inspiradas nas histórias do cotidiano, novas medidas tornaram possível uma abertura comercial ao Ocidente. O teatro japonês foi originado pelos ritos shintoístas com o teatro No. Segundo a mitologia japonesa, o teatro nasceu quando a deusa Ami no Uzumi resolveu dançar em cima de um barril em frente à caverna onde encontrava-se a deusa do sol, que se escondera da violência e malfeitos do seu irmão, o deus Susanoo. A deusa Uzumi dançou na tentativa de atrair Amaterasu para fora da caverna, para que esta iluminasse o mundo novamente. Observe as máscaras do teatro japonês. Em 1869, dois eventos extraordinários, distantes um do outro, causaram uma reviravolta no mundo artístico do Ocidente e Oriente. A abertura comercial entre a Ásia e o mundo ocidental através do canal de Suez, no Egito, que permitiu o acesso a mundos isolados. Após o imperador japonês Meiji ter sido removido do poder pelo Shogun, o Japão passou por uma nova fase, saindo do isolamento ao qual foi submetido durante 2 séculos e meio. Essas duas aberturas simultâneas tornaram possível que os ocidentais descobrissem e admirassem obras japonesas singulares desse período, como as estilogravuras japonesas. No século XIX, surge na Europa a moda das exposições internacionais que transmitiram o que a época entendeu como modernidade, a difusão do conhecimento humano e produções transnacionais. É nesse momento que a cultura japonesa se propaga intensamente no mundo ocidental europeu. As exposições universais foram grandes feiras públicas realizadas em diferentes partes do mundo. A 1º de maio de 1851, abriu-se ao público no Palácio de Cristal, construído no Hyde Park, em Londres, a grande exposição dos trabalhos da indústria de todas as nações. Uma data que ficou na história por ser a primeira exposição internacional da indústria. Esse evento recebeu o título de Grande Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações. Essa exposição foi ideia do príncipe Albert, marido da rainha Vitória, sendo considerada a primeira exposição internacional de produtos manufaturados. Essas exposições influenciaram o desenvolvimento de vários aspectos da sociedade, incluindo a arte, educação, design, o comércio, as relações internacionais e até o turismo. O Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda, com a exposição do Palácio de Cristal, em 1851, inicia o período mais áureo da sua história como a nação mais poderosa do globo. Além disso, a Grande Exposição de Londres inaugurou o precedente para muitas feiras e exposições mundiais que passaram a ser realizadas no mundo. O êxito da exposição de 1851 de Londres inaugurou o calendário das exposições internacionais. 4 anos após, em 1855, realizou-se a segunda exposição internacional em Paris. Na Paris de 1855, a exposição internacional foi realizada no Champs-Élysées de 15 de maio a 15 de novembro de 1855. Foi um grande evento na França sob o reinado do imperador Napoleão III. A França tentou superar o Palácio de Cristal com seu próprio palais. Uma exposição universal mostra uma vasta parcela da experiência humana, normalmente focando um período ou questões específicas da humanidade. Através desses eventos grandiosos, o acesso a culturas exóticas ao mundo europeu se tornou possível. As gravuras japonesas muitas vezes embrulhavam peças e produtos, tornando-se de fácil contato com o meio artístico do século XIX. Então, com a abertura do Japão no final do século XIX, o contato e divulgação de sua arte através das feiras internacionais passou a ocorrer na Europa o maior movimento da arte tradicional japonesa conhecido como japonismo. As gravuras ukiyo-e, que representam esse movimento, atraíram o interesse de pintores, romancistas, poetas, músicos e diversos outros artistas, exercendo fortes influências sobre a cultura ocidental. O japonismo começou com uma mania de colecionar arte japonesa, particularmente as gravuras. Por volta de 1856, o artista francês Félix Braquemont encontrou pela primeira vez a cópia do caderno do mestre japonês Hokusai na oficina de seu impressor Auguste Delettre. Nos anos seguintes a esta descoberta, houve um aumento do interesse
pelas impressões japonesas. Elas foram vendidas em lojas de curiosidades, armazéns de chá e lojas maiores, atraindo artistas como Whistler, Edouard Manet, Edgar Degas, que se inspiraram nas gravuras, seja na temática, na representação do cotidiano ou mesmo através de sua técnica de composição. Hiroshige, assim como seu mestre Hokusai, produziu milhares de gravuras posteriormente vistas na França. A gravura japonesa influenciou grandes artistas revolucionários, desde os impressionistas como Claude Monet até Van Gogh, Matisse, Edouard Manet, Toulouse-Lautrec, Whistler e Edgar Degas. Mas a ascensão da arte modernista no Ocidente europeu coincidiu com o declínio dessas artes seculares sublimes no Japão. Os artistas vanguardistas, em reação à pintura acadêmica e pomposa francesa, buscavam novos meios de representar, sem nem ao menos ter contato uns com os outros. Os artistas europeus almejavam compartilhar as mesmas concepções artísticas do Oriente japonês, através do acesso às produções artísticas de suas gravuras. Nesse momento, abandonavam os temas históricos e clássicos, buscando uma nova visualidade do mundo moderno em que viviam. Do outro lado do mundo, no Japão, durante 250 anos, os criadores dessas gravuras, também influenciados pela liberdade e proximidade das pessoas, desenhavam e entalhavam cenas da vida comum em oposição aos grandes temas religiosos e morais japoneses. Eles produziam gravuras de pequenas dimensões, em contraste com os painéis pesados e suntuosos de madeira que revestiam templos, palácios e lares aristocráticos. Essas gravuras, bem coloridas, possuíam um formato acessível a todos. Cores e formas puras e simples se tornaram elementos fundamentais em seus trabalhos. Graças às magníficas paisagens japonesas de Hiroshige e Hokusai, os pintores franceses puderam encontrar novas fontes de inspiração. Flores, árvores e a extravagância da natureza se tornaram temas da nova pintura, especialmente entre os impressionistas. Mas a verdadeira revolução estava no sentido de liberdade contido nas estampas japonesas. O jogo acadêmico e formal que aprisionava a arte oficial havia sido destruído. Essas estampas conquistaram o coração de Vincent van Gogh, que se tornou um ávido colecionador e, apesar de viver em condições humildes, adquiriu uma grande quantidade de gravuras. O Museu Van Gogh, localizado em Amsterdã, dispõe de uma coleção de aproximadamente 500 itens, os quais pertenciam a Van Gogh e seu irmão Theo. Além disso, a obra de Van Gogh foi diretamente influenciada por essa arte. Na obra Retrato de Père Tanguy, de Van Gogh, retrata um amigo que era comerciante de tintas do período em que vivia em Paris, com gravuras ukiyo-e de Hiroshi Utagawa ao fundo. Vincent van Gogh, um dos maiores gênios da pintura moderna ocidental, entendeu a profundidade do conceito artístico japonês. Em 1886, Van Gogh escreveu ao seu irmão Theo: "De alguma forma, minha obra é inspirada nos japoneses." A arte japonesa também criou raízes entre os artistas impressionistas. Claude Monet pintou esse retrato de sua esposa Camille com retratos tradicionais do Japão. Monet criou todo um jardim aquático com ponte japonesa, além de ter sido um importante colecionador de gravuras japonesas também, e desenvolveu uma série de pinturas sobre esse tema em seu jardim de Guilherme. O japonismo se propagou em todo o ambiente europeu e sua arte, diferente das concepções ocidentais, tornou-se inspiração para novas formas de criação. Afetou as artes plásticas, a escultura, a arquitetura, as artes cênicas e as artes decorativas de toda a cultura ocidental. Mas então, quais são as características da gravura japonesa e o que ela tinha de diferente da arte ocidental? Bem, uma das características da gravura japonesa, que já comentamos, é a representação de cenas do cotidiano, do dia a dia das pessoas comuns. As cores são bem determinadas, não havendo representação de sombreados nas figuras, volumes e sombras, como era comum na arte europeia ocidental do século XIX. Os cortes das figuras, onde as figuras são cortadas parcialmente nas cenas, dando a ideia de continuidade da ação e do espaço representado, que acentua o movimento e a continuidade, foram elementos que utilizados intensamente pelos impressionistas sobre a influência japonesa. As diagonais são acentuadas nas composições das cenas para os espaços e figuras. Essas diagonais trazem maior dinamismo nas representações. Os artistas europeus perceberam essas características e a utilizaram na arte moderna. A captação do instante, onde não há pose, as figuras representadas aparentam não perceber o registro da imagem, continuando a ação do momento flagrado. As figuras não dirigem seu olhar para o observador como era comum na arte ocidental. Os vazios. Na arte japonesa, a relação entre a forma e o
espaço deve ser sugerida de tal forma que seja possível captar sua necessidade recíproca, isto é, perceber o vazio como uma forma e a forma como um vazio. Há um equilíbrio entre as áreas de massas e os espaços cheios, ou seja, preenchidos como desenho, e as formas e vazios do fundo, dando maior destaque às figuras e, ao mesmo tempo, trazendo uma maior leveza e contraponto na composição. Nas áreas preenchidas, ainda há o contraste entre as representações detalhadas com texturas e padronagens, nos casos de figuras ou com detalhamentos de formas ambientais como vegetais ou movimento das águas, fornecendo ritmo, destaque e caracterização das superfícies, em contraponto com as áreas lisas de única cor, marcada e contornadas com linhas pretas ou levemente suavizadas com cor ao fundo. A assimetria, ao contrário da necessidade da simetria do mundo ocidental de influência grega, o artista japonês preenche seus espaços assimetricamente. Do ponto de vista ocidental, a assimetria pode parecer um defeito, pois a simetria nos inspira ideias de graça e solenidade. A predileção pela assimetria é um dos princípios elementares da arte japonesa. A assimetria dá às obras da arte japonesa uma surpreendente diversidade, original e espontânea. Os japoneses e os impressionistas tinham as mesmas preocupações humanas e artísticas, pintar a alegria da vida e a realidade se aproximando ao máximo das pessoas do seu tempo. No Japão, essa revolução artística havia ocorrido 250 anos antes. Naquela época, o país atravessava um colapso devido a guerras e catástrofes. Entretanto, a fome, as adversidades e a implacável ditadura do Shogun, o povo japonês encontrou refúgio na diversão e no ócio. O povo precisava de momentos de descontração para suportar o sofrimento que o oprimia. A sensualidade contida nas gravuras também desempenhou o seu papel. Registros que permaneceram nas estampas japonesas do século XVIII ou XIX. O retrato, a música e a dança conduziram ao surgimento de um singular movimento artístico e cultural. O Shogun resolveu se instalar em Edo, formando uma nova corte. Na arte da gravura, personagens trabalham nos campos ou nos barcos. As pessoas e a vida rotineira tornou-se o foco dos pintores japoneses. As mulheres são representadas nas gravuras em situações bastante naturais e descontraídas. A arte havia se libertado do peso de uma tradição secular. Imagens de uma vida tranquila e simples refletiam a atmosfera do Edo. A beleza feminina foi sempre um dos temas da arte que possui inspiração ilimitada dos grandes artistas japoneses do ukiyo-e, assim como dos impressionistas franceses. Para uma maior difusão de suas obras e menor custo de produção individual, os artistas japoneses optaram pela madeira entalhada da xilografia. Assim podiam reproduzir inúmeras vezes seus desenhos. O artista desenha sua obra em papel de arroz, que é levemente transparente. Depois a folha é virada de costas e é presa em um bloco de madeira do mesmo tamanho da imagem. Geralmente utilizavam madeira de cerejeira, preparada e lisa. O artista remove a superfície do papel, friccionando sobre a madeira de forma a decalcar o desenho na camada superior da madeira. Nesse momento, retira-se nas áreas brancas, deixando o relevo e as áreas marcadas em linhas com as formas desenhadas. Quando a tinta é aplicada na madeira, somente as partes em relevo recebem as cores. O bloco de madeira distinta é necessário para cada cor aplicada no desenho. São feitas, então, aplicações sucessivas das cores no desenho. As vanguardas europeias, assim como as gravuras japonesas, foram movimentos revolucionários que desafiaram as autoridades e as regras artísticas. Quando o Ocidente, e especificamente a França, passa a conhecer e consumir gravuras japonesas, coincidentemente, é marcado pelo período de joie de vivre, de uma sociedade em busca de felicidade e descontração. Hoje, as gravuras japonesas, assim como as pinturas de Van Gogh e dos impressionistas, tornaram-se grandes clássicos e fazem parte da herança artística mundial através do registro de sua ousadia. Observe esse quadro de Gustave Caillebotte, pintor do impressionismo francês, denominado Rua de Paris em dia chuvoso. Veja como nenhuma das figuras está olhando para nós, observadores. No canto direito, na margem da tela, o homem de costas está representado apenas pela metade. O casal olha para o lado oposto, como se não percebesse nossa presença. O prédio em destaque ao fundo, com linhas diagonais nas suas duas laterais, acentua a profundidade do quadro. Toda a ambientação da cena aparenta um único instante, como se tirássemos uma foto instantânea, de forma imperceptível. Há dinamismo na cena. Isso parece absolutamente normal para nós atualmente, mas no século XIX, época em que foi criada essa obra, não era comum esse tipo de representação. Muito do que vimos aqui
foi diretamente influenciado pelo olhar oriental da gravura japonesa. Van Gogh utilizou muito gravuras japonesas para criar suas pinturas, que são chamadas de japoneserie, né? Como é o caso desse da ponte debaixo da chuva, ou mesmo essa daqui da meixeira em flor, tá? Então a gente vê não só de paisagens, também figuras de outros tipos de gravuras japonesas ele fazia também. O ukiyo-e, que é esse tipo de gravura que nós vimos, ela é um gênero de pintura e de estilo gravura, né, que foi feita com representações de paisagens ou de cenas de teatro ou da vida cotidiana, mostrando o dia a dia dos japoneses, tá? Então vamos ver aqui como que a gente vai desenvolver o nosso trabalho. O primeiro trabalho que eu vou pegar vai ser um de paisagem e eu vou mostrar, né, como tem, por exemplo, essa paisagem aqui, tá, do Hiroshi. Eu vou escolher essa daqui e a gente vai fazer na aquarela, tá? E depois eu vou fazer essa outra aqui para vocês verem como a gente pode fazer utilizando ou a canetinha ou o lápis de cor. Sendo que essa daqui, se você preferir, em vez da aquarela também utilizar a canetinha ou lápis de cor, também pode ser, tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma margem aqui na minha folha. Para delimitar o espaço da minha gravura. Lembrando que, ó, a margem bem estreita, bem pequena, tá? E aqui eu vou fazer o meu desenho. Esse desenho daqui, como que eu vou fazer? Né? Ele é cheio de detalhes, mas eu tenho linhas que são principais. Essa linha que vai dar esse movimento, essa outra. Aqui a linha do horizonte, com aquela montanha lá atrás. Essa plaquinha aqui com texto, se você quiser colocar. E aqui, né, essa onda aqui marcada, e tem essas linhas aqui. Depois eu faço os detalhes. Então, assim, primeiro eu vou ver que tem uma linha lá do horizonte. Vou agora pegar o fundo azul, vou fazer nessa parte aqui. Depois que eu já pintei toda a minha superfície com um azul escuro, né, eu espero secar um pouco e eu venho com uma outra cor, eu vou vir com esse azul claro. E vou passar em algumas áreas onde eu tenho também azul claro. Então eu vou, quer ver? Para fazer esse efeito aqui, desse degradê, ele tem 2 tons de azul.
vou pegar o azul claro, Bom, então eu fiz aqui a minha paisagem, né, que é o meu trabalho da gravura japonesa com aquarela. Para fazer essa outra gravura, que é uma figura humana, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro pensar também nas formas mais predominantes da figura. Se eu quiser, eu faço a moldura ou não, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer sem a moldura. Aqui o cabelo, eles têm um penteado bem diferente.
E agora eu vou procurar pintar. Posso pintar de lápis de cor. Lápis de cor é até melhor para essa. Eu vou fazer aqui de canetinha, né? Eu vou pintar a pele dela. Essa cor aqui. Então, eu fiz aqui a minha... Posso até modificar algumas coisas, né, se quiser. Não precisa fazer exatamente igual, mas eu fiz assim, parecido, né, com minha... Que nem o Van Gogh fez lá, o trabalho dele, né, ele procurou observar. E quando a gente observa e procura representar, é uma forma de fazer um estudo sobre aquilo que a gente está observando. Então aqui eu posso fazer tanto com a canetinha como com lápis de cor ou com aquarela, que pode ser ou paisagem ou figura, como vocês acharem melhor. A gente vai escolher um tema, né, de uma gravura para você desenvolver o seu trabalho na folha A4. Bom trabalho para você!